Oi, hoje eu trago um trecho de livro com Simões Lopes Neto, Uma Salomé no Pampa. Eu confesso que não conhecia a história. Esse livro foi um presente do professor Jaldo, do projeto pedagógico e canal O Garrancho. E ele me presenteou com esse livro e depois, quando eu comecei a leitura, eu percebi que era o projeto dele de mestrado. É interessante porque ele não quis fazer, né, aquele livro acadêmico, ele realmente quis um livro de publicação, que é algo menos comum, mas muito bom, porque eu acho que possibilita mais a veiculação do objeto livro. E aqui ele vai falar um pouquinho sobre essa literatura regionalista, que aqui o autor, no caso o Jaldo, ele faz um pouco uma crítica, querendo trazer à luz que Simões Lopes Neto, apesar de ser considerado uma literatura regionalista, deveria ser entendido de uma forma mais ampla, visto sua temática abordar temas de ordem mundial e temáticas de ordem mundial, personagens, melhor falando, de ordem mundial, como aqui o descrito nessa narrativa, com luz de estudo, a obra do Simões, que é aquela história bíblica da Salomé e do Herodes. Eu acho que todo mundo conhece, né, essa passagem bíblica, mas para quem não conhece, a Salomé, ela era casada com Herodias. Herodias era irmão de Herodes. E aí Herodias falece e a Salomé acaba casando com seu cunhado, coisa que, à luz da época, era considerada errado. Até hoje, se a gente for olhar o ordenamento jurídico brasileiro, eu não sei se vocês sabem, mas o casamento entre cunhados não é permitido pela lei. E aqui eu vou trazer esse trechinho de livro, só para vocês ficarem com gostinho de quero mais e inferir um pouco sobre esse estudo do professor Jaldo em cima da obra de Simões Lopes. Faz importante esse esclarecimento para que vocês se situem em relação ao trecho que eu vou ler, que diz assim: é interessante pensar os motivos que levam a historiografia literária a registrar determinadas obras como regionalistas, quando, na verdade, elas tratam de temas tão universais quanto os romances consagrados. A obra de Simões Lopes Neto reside nesse limbo. Em contos gauchescos, o autor retrata a alma do gaúcho, do povo primitivo, do Rio Grande do Sul, bem como seus costumes, sua cultura, etc. A partir dessa ótica, percebe-se que o texto simoniano em nada perde em relação a outros não considerados regionalistas. A temática rural e a linguagem não deveriam exilar uma obra de reconhecida qualidade literária às margens, a classificação regional, uma vez que, condenado ao exílio, o texto literário passa a figurar mais como uma expressão artística exótica do que propriamente literária. É bem interessante a colocação do autor, não que eu ache que o regionalismo ele esteja à margem, mas de fato fica mais restrito, né? Como uma obra de uma singularidade de uma região, quando na verdade a literatura, quando o texto é oferido um poder literário e é galgado a esse patamar, ele consegue uma amplitude na sua percepção e, de fato, no conhecimento do leitor sobre a obra. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!